Quem vos fala é Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho. Eu sou mestre de obras e instrutor. Vamos estudar sobre noções básicas de fundações. Resumo detalhado sobre fundações. Noções básicas de fundações. O que são fundações? Principais tipos de fundações: fundações rasas, fundações profundas. Primeira parte: o que são fundações? Fundações são elementos que têm por finalidade transmitir as cargas de uma edificação para as camadas resistentes do solo, sem provocar ruptura do terreno de fundação. Podem também serem chamados de alicerce. A escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma edificação será em função da intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. Com base nessas duas informações, escolhe-se a opção que for mais barata, que tenha um prazo de execução menor e que atenda todas as normas de segurança. Parte 2. Tipos de fundações. As fundações podem ser divididas em dois grandes grupos: fundações superficiais ou rasas ou diretas e fundações profundas. Grupo 1. Fundações superficiais ou rasas ou diretas, conforme a NBR 6122/1996. As fundações superficiais são elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação. As fundações superficiais são tipicamente projetadas com pequenas escavações no solo, não sendo necessários grandes equipamentos para execução. São tipos de fundações superficiais: as sapatas, sapatas isoladas, sapatas associadas, vigas de fundação e sapatas corridas, os brocos, os radieres. As sapatas são elementos de fundação com base em planta geralmente quadrada, retangular ou trapezoidal. Se caracterizam por trabalharem a flexão, já que são executadas em concreto armado. Tipos de fundações: sapata e brocos de fundação. Vamos falar agora sobre os brocos de fundação. Os brocos são elementos de fundação com base geralmente em planta quadrada ou retangular e em elevação. Assumem a forma de broco escalonado ou pedestal ou de um tronco de cone. Se caracterizam por trabalharem a compressão, já que não é necessário o emprego de armadura, pois os brocos de fundação são dimensionados para que as tensões de trações atuantes sejam resistidas pelo concreto. Radier
são elementos de fundação superficial que recebe toda a carga da edificação e distribui no terreno. Se assemelha com uma placa que abrange toda a área da construção. Neste caso, todos os pilares da estrutura transmitem as cargas ao solo através de uma única sapata. Parte 2. Fundações profundas. As fundações profundas são elementos que transmitem a carga ao terreno pela base, resistência de ponta por sua superfície lateral, resistência de fuste ou por uma combinação das duas. As fundações profundas são utilizadas geralmente em projetos grandes que precisam transmitir maiores cargas ao terreno e quando as camadas superficiais do solo são pobres ou fracas. Na sequência, eu irei falar sobre estacas. As estacas são elementos de fundação profunda executadas por equipamentos e ferramentas, podendo serem cravadas ou perfuradas, caracterizadas por grandes comprimentos e seções transversais pequenas. As estacas podem ser feitas de madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado ou mistos. Os diversos tipos de estacas e suas execuções podem ser conferidas em tipos de estacas. Tubulões. Tubulões são elementos de fundação cilíndricos de base alargada ou não que podem ser executados a céu aberto ou sob ar comprimido, pneumático e com ou sem revestimento, podendo este ser de aço ou concreto. Em sua etapa final de execução, é necessária a descida de um operário para completar a geometria ou fazer a limpeza da base. Deve-se evitar bases com alturas superiores a 2 metros, de acordo com a NBR 6122/1996. Caixões são elementos de fundação profunda de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Fonte disponível em www.escolaengenharia.com.br/noções básicas de fundações.
Valeu, seu Edmundo, bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil.